Aí padarias, restaurantes, salões de beleza, academias, casas, os mais diferentes ramos de atuação em negócios e, depois de um dia de serviço, voltar para casa, tomar um banho, para não dormir de pé sujo. Para vários bauruenses. O povo está se limpando com lencinho, Thaisa Barcelos? Pois é, Rodrigo, muita gente sofrendo nessa situação, porque já está vacinada, a gente pode dizer assim. Nós acompanhamos no Balanço Geral, no ano passado, a correria que foi para muita gente em Bauru comprar aquelas caixas de água para armazenar, né? Porque justamente nós enfrentamos um perrengue ainda maior com falta de água na cidade desde maio do ano passado. Foram cerca de 6 meses de rodízio no ano passado aqui em Bauru e muita gente já vacinado com essa situação. O ano passado correu atrás do prejuízo, né? Comprou aí mangueiras, comprou também as caixas de água para se virar nos 30. Agora está usufruindo mais uma vez desses instrumentos. E quem não comprou está saindo correndo para fazer isso. Porque olha a situação aqui do Rio Batalha. Logo quando nós chegamos, Rodrigo, e fazia um tempinho já que eu não chegava perto dessa lagoa, a imagem é assustadora, viu? É uma imagem triste, feia, você vê a situação do rio nesse nível, porque ele acaba também tendo muita alga aí, tendo muito material biológico que fica acumulado e não tem movimento, pouquíssimo movimento dessa água, porque quase não tem água, né? Vocês estão vendo aí que o que mais a gente vê é banco de areia por aqui, tá parecendo mais um córrego do que um rio, uma ilha mesmo, e a gente se pergunta como é que está a situação lá na cabeceira. Aliás, me parece que eu estou vendo uma movimentação lá embaixo, vamos ver se o Fabinho consegue buscar nas imagens, Fabinho. Uma movimentação lá embaixo, me parece que são servidores do DAI, me parece que são servidores do DAI que devem estar analisando essa situação. Lá embaixo eu estou vendo algumas pessoas vestidas de azul. Estou falando isso, Rodrigo, porque existe uma força-tarefa na cidade para que a situação melhore, né? A gente viu o anúncio do governo municipal justamente para diminuir a dependência do Rio Batalha na cidade. São cerca de 100 mil habitantes que dependem desse manancial. A gente está falando de 27% da população. Ela realmente, alguns homens do DAI, eu consigo observar daqui pelo menos 4 ou 5 vestidos de azul. Lá embaixo, eles devem estar analisando alguma situação ali do Rio Batalha, que acaba sendo aí ele conflui, né, diversas águas aqui da região, mas não tem chuva que é o que mais nós precisamos. Nós dependemos mais do que nunca da natureza e a gente sabe que quando chega nesse período a estiagem castiga Bauru, castiga o nosso interior e o manancial, a nascente que fica lá em Agudos, necas de pitibiriba de chuva também, Rodrigo. Fica complicada a situação. Neste momento, 1,86 m. Esse é o registro da régua aqui do nível de lagoa de captação do Rio Batalha, 1,86 m, quando o ideal desse nível da lagoa de captação é de 3,20 m. E completamos hoje uma semana de rodízio na cidade. Esses 100 mil habitantes que ainda dependem desse manancial, mesmo que haja um esforço, a gente já tratou aqui de desassoreamento também, retirar, né, para recuperar o manancial, vimos diversos investimentos que foram falados, mas na prática a gente acompanha a mesma novela e não é de hoje. Então esse pessoal, 100 mil habitantes da cidade, 27% da população que depende desse rio, está enfrentando esse rodízio já há cerca de uma semana. A gente está falando de 2 grupos que foram divididos na cidade, grupo 1 e também grupo 2. E hoje quem está recebendo água, ou pelo menos deveria receber, é o grupo 2, que inclui os bairros Vila Falcão,
Alto Paraíso e também Vila Industrial. Agora, se a água não estiver chegando na sua casa, você que é dessa região, registra pra gente aqui no Flagrou, tá na Record, que nós queremos saber como é que tá a situação aí para você. No ano passado, nós vimos nessa estiagem gigante, cerca de 6 meses de rodízio, o sofrimento de muitas pessoas na cidade. E agora a gente espera que, diante desses acontecimentos, desse histórico, as pessoas estejam recebendo água dentro dos conformes, conforme também foi passado aí pelo rodízio, Rodrigo. A gente segue acompanhando essa situação, mas precisamos de chuva. Reitero aqui para vocês, e essas são as imagens ao vivo. Previsão de chuva? Temos? Não. Infelizmente, não temos previsão de chuva nos próximos dias e, infelizmente, também tenho que dizer isso, que essa cena que a gente está vendo agora, certamente ela pode piorar. No ano passado, eu estive aqui por volta do dia 9 de setembro, sendo que no dia anterior, dia 8 de setembro, Bauru registrou o menor nível da lagoa de captação da última década, quando naquela altura o nível da lagoa chegou a 1,08 m. Eu cheguei até a entrar nessa lagoa, muita gente se lembra dessa cena por conta das condições deploráveis que nós encontramos por aqui. Infelizmente, Rodrigo, sem chuvas, pode ser que o cenário piore muito mais. A gente segue acompanhando essa situação e também ouvindo sempre o povo, que é a nossa audiência aí principal, Rodrigo.